Na noite de quarta-feira, Erika Hilton foi eleita a presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. E aí, por ela ser uma mulher trans, isso tem gerado uma enxurrada de comentários preconceituosos e transfóbicos disfarçados de opinião. E um dos principais geradores desse debate nas redes sociais foi o apresentador Ratinho, lá do SBT, que não é a primeira vez que ele é misógino, transfóbico, homofóbico e nada acontece. O SBT já lançou uma nota dizendo que vai averiguar o que está acontecendo e que não compactua com qualquer tipo de preconceito. Mas aparentemente compactua, né? Porque o Ratinho continua lá falando várias atrocidades. Assim como o próprio dono da televisão antigamente falava várias atrocidades. O Silvio Santos podia tudo, né? Aparentemente o Ratinho também pode tudo. Dito isso, eu vou trazer aqui alguns sites para a gente debater sobre o que está acontecendo, tirar algumas místicas, mas principalmente para trazer algumas reflexões. Talvez você que acredita que Erika Hilton não pode assumir por não ser uma mulher biologicamente nascida assim, para você também que acredita nisso e defende a causa, para que você tenha um pouco mais de munição para combater e debater nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Henrique Lima, você está no canal Sociologia no Cotidiano, onde nós trazemos notícias, informações e reflexões sobre acontecimentos sociais ao olhar da sociologia e das ciências humanas como um todo. Por que não? Se você gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Bem, estamos aqui no primeiro site da Agência Brasil, onde vai trazer a notícia, né, onde a Comissão dos Direitos da Mulher elege pela primeira vez uma presidente trans, que no caso é a Erika Hilton, né? E aí tem algumas falas aqui que eu não vou ler todas, porque senão não vai caber, mas eu vou trazer alguns pontos aqui que eu acho importante. A primeira fala é essa daqui, no discurso de posse da Erika, né? Esta presidência não é apenas um nome, é o símbolo de uma democracia que se expande. Minha gestão tratará de todas as mulheres, das mães solos, das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, indígenas e daquelas que lutam por sobrevivência e dignidade em todos os cantos deste país. E veja que ela não faz nenhuma distinção sobre o que ela acredita que é mulher, porque ela sabe que todas as mulheres são mulheres e o conceito de mulher é uma construção social. Vou já debater sobre isso. Mas eu quero que vocês vejam aqui quais são as prioridades que ela colocou para o mandato dela aí dentro dessa comissão, né? As prioridades: fiscalizar a rede de proteção e a Casa da Mulher Brasileira. Vocês acham que isso é importante ou não? Eu acho. Enfrentar a violência política de gênero, que inclusive tem aumentado bastante nos últimos tempos, né? Inclusive com uma trend aí totalmente misógina, que para aprender uma forma quando a mulher dizer não, e aí então uma série de gente fingindo ou treinando como vai bater na mulher, né? Assim, o absurdo dos absurdos, né? E nós sabemos qual é o espectro político que dissemina esse tipo de conteúdo. Promover políticas de saúde integral para as mulheres. Bem, ao meu ver, são coisas importantíssimas. Críticas da oposição. Deputados da oposição lamentam a eleição de Erika Hilton e afirmam que a comissão deveria ser presidida por uma mulher cisgênero. Para você não sabe o que é cisgênero, é uma mulher que se identifica com o gênero de nascença, ou um homem que se identifica com o gênero de nascença. Então, eu sou um homem cisgênero. Me considero um homem e compreendo que assim eu nasci, né? Então, eu me identifico hoje, na minha plenitude de gênero, sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual, com um homem hétero cisgênero, certo? Elas também criticam o que chamam de ideologização da comissão. E aqui é importante que nós tenhamos abrir alguns debates. O primeiro deles é o seguinte: quando fala-se sobre democracia, é um espaço que tem que agregar e inserir todas as pessoas, não somente a maioria. Se é um governo da maioria, tá errado. Democracia é sobre o governo de todos, do povo para o povo, de todos para todos e por todos, certo? Se exclui alguém, não é democracia. Então, se você coloca questões religiosas dentro desse conceito, você não está sendo democrático. Ah, porque o Brasil tem a maioria cristã. Show, tem, mas isso não significa que o Brasil precisa ser pautado em cima do cristianismo, na sua política. Política um espaço, religião outro espaço, certo? Inclusive o próprio Cristo entendia isso, né? Mas parece que os seguidores e os pastores atuais não lembram desse ponto. E outra, política é necessariamente ideologia. Política, ela acontece em todos os espaços onde tem duas pessoas disputando interesses, onde tem duas pessoas disputando
poder colocar uma vontade sobre outra, debater o andamento de uma sociedade, de uma casa, de uma igreja, de uma escola. Então, todos esses espaços são espaços políticos. Então, tem ideologia? Sim. Quando o cara critica e diz que tem que ser uma mulher cisgênero, não é ideologia que ele está fazendo? Então, parece que ideologia é uma coisa somente da esquerda, né? E não é verdade. Ideologia é uma coisa que todos temos. Aquele cara e aquela mulher que se diz neutra, tá mentindo. Ela tem ideologia e é a ideologia que está pautando a nossa sociedade hoje. E a nossa sociedade hoje? Você acha que ela tá saudável, que ela tá ok, que ela tá no estágio civilizatório bom? Vamos lá voltar para o texto. Não podemos concordar com a entrega dessa comissão que deveria zelar pela dignidade da mulher, da vida e da família. Há uma pauta que desvirtua a própria essência feminina, disse Cris Tonieto, do PL. Engraçado que é só a galera do PL e do PP, né? Enfim. E aí, olha só, quem é o principal crítico disso aqui? Como eu já falei para vocês, o Ratinho, né? E o que foi que ele disse? Ele falou o seguinte: mulher é quem tem útero, que menstrua. A Érica é trans, certo? E aí ele entende que existe pessoas trans, aparentemente. E ele entende que é uma mulher trans, então não? Então, se está escrito mulher trans, é mulher. E aí algumas pessoas estão colocando algumas questões biológicas. Só que essa questão biológica que se coloca do gene feminino, do gene masculino, do cromossomo, do útero, da menstruação, como o Ratinho colocou aqui, são conceitos ultrapassados de séculos anteriores. Desde o final do século passado, já tem outras pesquisas científicas que nós vamos ver a partir de agora e vamos quebrar algum desses mitos, certo? Quando ele fala aqui, ó, mulher é quem tem útero, aí eu te mostro essa reportagem aqui, ó. Mulher nasceu sem útero, se torna mãe após transplante experimental. Então ela não era mulher? Ela só se tornou mulher e depois colocou um útero? Se assim o for, então o sexo biológico de nascença não conta, é o que se torna depois. Ou eu tô maluco? Eu acho que é um ponto a se pensar. E aí o outro churumento que vem aqui, quem é? Nicolas Ferreira, né? As deputadas mulheres não devem deixar a comissão de mulheres acontecer, obstruir e fazer uma zorra até mudar a presidência. É o cúmulo aceitar isso. E aí você coloca pautas ideológicas acima das pautas de luta que a gente leu aqui, que a Érica quer colocar acima de tudo. Dar apoio à mulher, à casa da mulher, evitar a violência política de gênero, que está aumentando. E não está aumentando porque é o governo progressista ou o governo petista que está no poder. Porque quem está cometendo os atos de violência não são pessoas de esquerda. É só você fazer um aparato, buscar aí os últimos casos, em quem as pessoas apoiavam, em quem elas votavam, que tipo de ideologia política elas tinham, né? Então, pro Nicolas Ferreira, é mais importante quem está lá do que o que está sendo feito. Inclusive, o próprio Nicolas já perdeu, né, um processo por transfobia, né? Mas ele continua sendo transfóbico porque ele acha que ser político dá direito a ele falar qualquer tipo de preconceito disfarçado de opinião. Aí, olha só, eu vou deixar esse artigo aqui na descrição, porque eu acho que ele é importantíssimo, tá? É um blog da Unicamp, né? Aqui, www.blogs.unicamp.br, e aqui são revistas, né? Trechos de revista científica e tal. E aí tá aqui, né? Então você acha que sexo biológico é binário? O que é binário? Masculino e feminino. E aí vai trazer aqui uma série de questões científicas, mas o que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é mais importante aqui do texto, e é um texto que vocês precisam ler, para quem acredita na questão biológica, que quer defender essa questão biológica, né, que é ultrapassada, precisa ler isso aqui, certo? E aí ele coloca aqui: sexo é biológico, gênero é social. De maneira geral, existe um senso comum que diz que o sexo é um fato biológico e gênero é uma construção social. Nessa perspectiva, sexo biológico é vinculado a um conjunto de características pragmáticas incontestáveis, padronizáveis e factuais. Sexo, assim, é a presença de cromossomos sexuais, hormônios sexuais, genitálias específicas internas e externas, gametas, etc. Mais do que isto, o sexo biológico que demarca fêmea e macho são linearidades compostas por todo este conjunto. Ainda dentro dessa premissa, tudo que diz respeito à identidade de gênero é construção social, ou seja, ser mulher e homem diz respeito a papéis desempenhados socialmente e são parte do aprendizado que constitui o que chamamos de identidade. Todavia, essa separação entre gênero e sexo não é tão límpida e tranquila como pode parecer, como as pessoas querem colocar que a ciência o era. E aí traz aqui um histórico
interessantes sobre a questão de sexualidade como ciência, né? Primeiramente, em função de que alguns elementos biológicos participam do que conceituamos como comportamentos, hormônios como testosterona e estrogênio, por exemplo. Por outro lado, ambos hormônios estão presentes em corpos que foram designados como machos e fêmeas, ou seja, tem os dois, só que um em maior quantidade do que o outro. Mas também são carregados de sentimentos e noções de feminilidade, masculinidade, que transbordam em muitas características mensuráveis e facilmente delimitadas em modelos científicos. Em um volume recente do renomado periódico Cell Press, há um debate intenso exatamente sobre o que define sexo biológico, apontando o quão frágil é usar a noção de sexo biológico como categoria dentro da ciência. Ao contrário do imaginário social mais comum, existem muitos modelos que identificam o que é macho e fêmea, e será somente no século XIX que acontecerá uma profissionalização e especialização acerca dos estudos sobre sexo biológico. Esses modelos dizem respeito a quais características e elementos biológicos estão sendo levados em conta quando apontamos para alguém e dizemos que é homem ou mulher. São inúmeros modelos que se centram ora nas genitálias, ora nos hormônios, ora em genes e cromossomos, ora em características físicas ou ao longo dos últimos 2 séculos. E uma das grandes questões que foram sendo percebidas é o quanto mais se pesquisava e mais se buscava uma definição simples para o que é sexo biológico, menos preciso se torna essa categoria. E aí eu vou abrir aqui um parênteses para a gente falar uma coisa. Se você está pautando tudo isso sobre a religião, tudo isso que eu estou falando para você não serve de nada, porque você vai continuar sendo um conservador, disseminando preconceito, usando Cristo como amuleto. Porque eu duvido muito que Cristo chegaria nas redes sociais e dizendo: sai daí porque você não é mulher, você não deveria nem existir. Aliás, Deus não é o criador de todas as coisas? Vamos voltar para o texto. Não, o sexo não é binário. Durante a formação escolar em ciências e biologia, que é o que a galera usa para justificar ainda, né? Aprendemos que o corpo possui dimorfismo sexual, isto é, o corpo de machos e fêmeas são diferentes. De um lado, entendemos que o corpo masculino é aquele que possui cromossomos XY, pênis, testículo, maior produção de pelos, etc. Já do outro lado, temos o corpo feminino que possui ovários, útero, vagina e seios. Mas será que essa classificação binária é suficiente para descrevermos o corpo humano? Em 1993, há 21 anos atrás, foi publicado um importante estudo que já apontava a não adequação da visão binária do sexo biológico. 1993, lembra que eu falei para vocês, né? N. Fausto Sterling, professor e biólogo de Biologia e Estudos de Gênero do Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioquímica da Universidade de Brown, e aí vocês não vão poder acusá-la de ser uma pessoa das ciências humanas, né, porque é das ciências da natureza, vem sendo uma referência em estudos neste âmbito. Em seu trabalho, intitulado The Five Sexes Why Male and Female Are Not Enough, Fausto Sterling explica a existência de pelo menos 5 sexos. Para isso, leva-se em consideração a diversidade de genitálias, combinações de características físicas, fisiológicas, genéticas, características cromossômicas. Na história, conhecemos casos de pessoas XY que eram para ser masculinas, com características físicas femininas, e casos de pessoas XX com características masculinas. E aí, só esse argumento aqui já é suficiente, um argumento científico, né, de não pessoas brasileiras, né, porque a pessoa também tem muitas críticas à ciência brasileira, né, não sei porquê, mostrando que a própria biologia não é mais suficiente para aquela biologia que você aprendeu lá na 4ª série de XY ou XX. Aquilo não existe mais. Se você não é uma cabeça aberta para compreender isso, então você está usando a ciência para justificar seu preconceito. Fim. Vamos lá. A sua pesquisa foi muito importante para demarcar e colocar em xeque a lógica do binarismo sexual.
O que se define como sexo biológico não é a mera existência de uma outra genitália, portanto. Assim, o que delimita o sexo de uma pessoa passa por diversas camadas, sendo a caracterização cromossômica apenas a primeira delas. Os cromossomos vão auxiliar na formação de ovários, ou de testículos embrionários, mas após isso, temos a atuação dos hormônios sexuais fetais, produzidos por estruturas embrionárias formadas. Nesse passo, os hormônios fetais vão direcionar o desenvolvimento do sexo reprodutivo daquele ser humano em formação, que se completa por volta de 4º mês de gestação. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque eu acho que tem uma parte que é mais importante da gente entender. Olha só. Ele vai trazer alguns exemplos, né? Inclusive o exemplo dentro do esporte, que eu acho que é importante que vocês vejam depois. Mas o mais importante é esse aqui, ó. Cadê? É importante destacar que as diferentes camadas de diferenciação não são necessariamente binárias e podem, inclusive, ser conflitantes entre si. Como se não bastasse toda a complexidade sexual durante a formação embrionária, também existe a produção de hormônios sexuais na puberdade, o que vai levar à maturação de órgãos sexuais. Por essas razões, entra em debate a existência de pessoas intersexo, cujas características físicas e ou cromossômicas não se adequam ao padrão masculino e feminino da sociedade. E aí você vai me perguntar o que é intersexo, Henrique? Tá aqui, ó. Intersexo é a pessoa que nasce com alteração nos órgãos genitais ou reprodutor, cromossomos ou alterações hormonais, que não se encaixam nos padrões típicos do sexo feminino ou masculino. As características da pessoa intersexo podem ser código genético diferente do padrão homem e mulher, apresentar alterações nos órgãos genitais ou alterações hormonais, podendo ser percebidas ao longo do nascimento ou na puberdade, ao longo da vida. Ou seja, não é assim que nasce. A intersexualidade não é uma doença ou um distúrbio e pode ser tratado caso a pessoa intersexual deseje a afirmação de gênero, como o uso de hormônio ou cirurgia, caso ela queira. Então, percebe como as questões fisiológicas, biológicas, que as pessoas tentam justificar o fato das mulheres trans não serem mulheres ou dos homens trans não serem homens, e o peso social sobre a mulher trans é muito maior do que o homem trans, podem perceber. Quanto mais críticas vocês veem por aí sobre mulheres trans ou sobre homens trans? Por quê? Porque o machismo ele também recai sobre as mulheres trans, né? E aí você soma o machismo e soma também a transfobia, certo? O que acontece? Tá claro de que a ciência já provou que as questões que antigamente eram entendidas como suficiente para entender a questão do sexo biológico já não são mais. Então esse argumento já cai por terra, né? E aí eu quero te mostrar uma coisa aqui agora, porque é o seguinte: estão criticando pelo fato dela ser mulher e querem colocar outra mulher, mas eu vou te provar agora que a questão não é sobre a mulher que está lá, se é a mulher cisgênero ou se é a mulher transgênero. Inclusive, abrindo aqui um outro parênteses que eu já falei em outros vídeos, quando se coloca lá dizendo que a Erika Hilton é uma travesti, e elas, por muitas vezes, compreendia e falava, se identificava assim como uma mulher travesti, muito depois ela mudou, é porque é quase a mesma coisa, só que o peso político da palavra travesti ele é maior, né? É uma questão muito mais política do que realmente de diferenciação de dois conceitos diferentes, né? Digamos assim. Mas voltando, o que eu quero mostrar para vocês é que essa galera que se diz conservadora e na verdade nada mais é do que fascista, né? Do que preconceituosa, não é sobre o fato de ser uma mulher ou não. Olha isso aqui. Comissão da Mulher, vou até aumentar aqui para vocês verem. Comissão da Mulher da Câmara de São Paulo é formada apenas por homens. Vereadora recebeu proposta de vaga temporária no mês de março. Luana Alves, do PSOL, informou que foi convidada nesta sexta-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher, para assumir um lugar na comissão durante o mês de março, temporariamente. É muita vagabundagem cara de pau, bicho. A Câmara de São Paulo informou que regimentalmente não tem nada que impeça a formação da comissão só por homens. A foto dos elementos. A foto de melões, né? Parece que foi tirado com 1100, que não tinha nem câmera. E aí, a questão é realmente se é uma mulher que tá lá, cara. Para ser presidida por mulher, porque até que é 2024, cara. O que está acontecendo nada mais é do que o puro suco da misoginia,
da transfobia, do preconceito, do ódio contra mulheres, sejam elas cisgênero ou sejam transgênero. E aí quando a mulher ela vai contrária e vai apoiando esses caras, ela está indo contra ela também e nem percebe-se, porque a ideologia é isso. A ideologia é a falsificação da realidade para parecer que as coisas estão indo bem e o que normais e não estão. Esse tipo de comentário que o Ratinho fez, que é criminoso e ele deveria estar preso, não somente hoje, mas por várias outras vezes que ele falou isso, ele é o que faz nós sermos no país que mais mata mulheres trans, pessoas trans, de via de regra, pelo simples fato de ser trans. Crime de gênero, que está lá na Constituição. Está lá na Constituição. A discriminação por questões políticas, gênero, sexualidade, religiosa, cor, etnia, é crime. Só que por uma sociedade ser tão escrota, tão barbárie, é preciso criar tipificações para que as pessoas compreendam. Saca? Então, se você chegou até o final desse vídeo e ainda acha que é por questões biológicas, ou por questões morais, ou porque ela é menos mulher, ou porque ela não faria o trabalho direito porque ela é uma mulher trans, porque ela não nasceu mulher, desculpa, você precisa repensar um pouco mais, porque você está compactuando com preconceito. E um preconceito é aquele conceito que é formado antes. E todo mundo é capaz de mudar. É porque um dia eu também já pensei essas coisas. Mas o estudo e a empatia humana que é necessário para que você seja de esquerda, mesmo a esquerda progressista, né? Não precisa nem ser esquerda radical, é o que faz a gente ser pessoas melhores. É entender que democracia é sobre a convivência de todos, de forma pacífica, não da maioria. Porque se vocês querem criar um Estado religioso baseado no cristianismo, vocês estão querendo uma teocracia. E teocracia não nos cabe mais. Teocracia, basta lá o Irã, que vocês tanto criticam, Israel, a Arábia Saudita, que é parceiro dos Estados Unidos. Então o vídeo de hoje era só esse. Ficou um pouco longo, eu sei, mas era necessário. Obrigado a todos que vocês chegaram até aqui. Se chegou até aqui, deixa o like, não se esquece. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!